O começo depois do fim. Capítulo 481. Nós, os menores. Ponto de vista. Arthur Levin. Mil preocupações, algumas pequenas, outras tão grandes quanto o mar entre Dicata e Alácrea, competiam pela minha atenção enquanto Vidson ativava o artefato de teletransporte. Não pude evitar questionar meu retorno à terra natal dos Azuras. Eu deveria ter me demorado ou planejado ficar mais tempo em Dikaten desde o início. O que era mais importante, a luta pelo poder que estava se desenrolando em Epiotos ou a tensão contínua que ameaçava explodir entre os povos do meu lar. Eu fiz tudo o que pude para garantir certa estabilidade antes de partir, mas não tive tempo suficiente para resolver todos os problemas potenciais nem para visitar todas as pessoas que mereciam minha atenção. As consequências do ataque dos manifestantes aos refugiados alacrianos foram um desastre que precisava ser resolvido. Lord Silverchair quase foi assassinado por um de seus próprios homens. Os lordes anões estavam exigindo uma tomada hostil do projeto do Corpo das Bestas, alegando que o projeto havia dependido de recursos anões e sido concluído no subsolo anão, o que o tornava sua propriedade intelectual. E toda Darvo parecia prestes a um novo conflito civil. Enquanto isso, eu nem tive tempo de visitar os Glaider em Etistin ou Shul no lar. Só podia esperar que o restante da sua recuperação tivesse ocorrido bem e que ele tivesse acordado. Uma parte de mim esperava que ele me procurasse antes de partirmos de Dikaten novamente, mas eu sabia que não poderia levá-lo comigo para Epiotos. Não havia como saber como reagiriam Quezes Noves, senhor do clã Avines e da raça Fênix. Tive que manter o gâmbito de rei parcialmente ativado apenas para evitar desmoronar sob o peso de todos esses pensamentos em competição. Embora eu preferisse ativar completamente a runa divina, o que me daria mais capacidade mental para compartimentar e desenvolver totalmente esses pensamentos, eu não queria criar essa barreira entre os outros e eu. Vindson deu um passo para o lado e fez um gesto para que eu atravessasse o portal que ele havia criado, um oval dourado que flutuava acima de seu artefato. Olhei rapidamente nos olhos de Eli, Sylvie e minha mãe, avaliando sua preparação. Minha atenção também se voltou para Regis, que esperava ansioso para chegar ao nosso destino. Com uma piscadela para minha irmã, expressando uma alegria que eu não sentia, atravessei o portal. O cheiro de terra e umidade se transformou em sal e maresia. O silêncio dos apartamentos nas profundezas do Instituto Earthborn foi substituído pelo som das ondas, o grasnar de aves marinhas distantes e os gritos de crianças brincando. O sol de Epiota aqueceu minha pele, e uma brisa vinda da água a refrescou novamente. Aparecemos em uma praça de arrenito liso. Arcos de jade ornamentados se abriam para as ruas circundantes, que serpenteavam entre edifícios estranhos que pareciam ter sido feitos de coral, moldados a partir de arrenito ou até mesmo formados de pura pérola brilhante. Bem à minha frente, a praça se abria para uma praia de areia prateada, mas minha atenção foi além da praia. Cada camada da minha mente se concentrou na vista. Me encontrei caminhando em direção à praia quase inconscientemente. Tudo o mais desapareceu enquanto eu olhava para uma vasta extensão de água, que se estendia infinitamente da esquerda para a direita, além da linha de visão à minha frente. Eu já tinha visto oceanos antes, mas a água azul quente era interrompida por ondas rasas e uniformemente espaçadas, que se curvavam e coroavam não com espuma branca, mas violeta. O éter preenchia o oceano e a atmosfera acima dele. Além do oceano, bem no horizonte, na extremidade do meu campo de visão, o céu azul cedia a um tom roxo-negro, como se eu estivesse olhando para o próprio reino etéreo. Eu achava que a fonte de éter em Everburn era impressionante, mas esse oceano era superado apenas pelo reino etéreo em densidade. De repente, me virei para perguntar a Vidson sobre isso, mas ele havia desaparecido sem dizer uma palavra. Não muito longe da praia, um grupo de crianças leviatas brincava sob o olhar atento de um ancião.
As crianças perseguiam umas às outras pela areia prateada, e os perseguidos tinham que transformar seu corpo antes de serem capturados, cobrindo um membro com escamas aquáticas ou fazendo crescer nadadeiras, garras ou até mesmo uma cauda para evitar serem pegos. Um garoto em particular, que parecia ter cerca de 7 anos, havia parado de correr e nos olhava com seus olhos cor de magenta bem abertos. Ele tinha uma coloração azul clara e tranças verdes achatadas que caíam sobre seus ombros como algas marinhas, e uma das mãos estava coberta de escamas azuis com garras palmadas e afiadas. Ele abriu a boca e gritou: "Olhem, são os restritores." "Não seja rude, pequeno", advertiu o ancião pacientemente. "Este é Lord Arthur do clã Levin." As crianças abandonaram imediatamente a brincadeira e correram para nos cumprimentar. Regis apareceu ao meu lado, mas em vez de assustar as crianças, sua presença só despertou ainda mais o interesse delas. "Eu nunca vi um Lesser", disse uma menina empolgada, com as têmporas tremendo e seus cabelos brancos flutuando na leve brisa. "É verdade que alguns de vocês não conseguem usar mana de jeito nenhum?" O garoto que havia gritado primeiro lançou um olhar de desapontamento para ela. "De verdade, Lord Levin é um Archon. Obviamente, ele pode usar magia." Ele mordeu o lábio e me olhou, sem dúvida notando minha falta de uma assinatura de mana pela primeira vez. Então ele sorriu e apontou para Regis. "Quero dizer, olhem para a besta guardiã dele." "Isso não é uma besta guardiã", disse um dos outros, cruzando os braços, dos quais ainda saíam nadadeiras. "É uma invocação. Provavelmente." "Oh, por favor, perdoe o comportamento deles, Lord Levin", disse o ancião, acariciando com carinho os cabelos verdes do garoto. "Eles estão apenas curiosos e, na empolgação, esqueceram os modos. Agora, crianças, vocês acham que o clã Levin está aqui para ficar na praia sendo cutucado e empurrado?" Ele gentilmente afastou a mão de uma menina que puxava o cabelo e as roupas da minha mãe enquanto a inspecionava, "ou para visitar Lord Ecleia. Nós conhecemos o caminho", anunciou o primeiro garoto, pegando minha mão. Uma onda de determinação tomou conta do grupo de crianças, que imediatamente começou a falar todas ao mesmo tempo, tentando nos convencer de que seriam os melhores guias e que os outros provavelmente nos fariam nos perder ou nos afogar. Antes que isso se transformasse em mais do que alguns empurrões juvenis, eles agarraram nossos dedos com pequenas mãos azuis, verdes, rosas e peroladas, e nos arrastaram ao longo da praia. Varandas, passarelas, pontes e arcos se abriam para a praia a partir da cidade. À medida que avançávamos, víamos cada vez mais leviatas. Eles usavam roupas soltas e coloridas, e a maioria tinha pele semelhante à das crianças, embora em uma variedade maior de tons. Muitos não tinham cabelo, mas os que tinham exibiam cortes de cabelo incomuns em uma vasta gama de cores inumanas, flutuando como algas ou aderidos às suas cabeças em cachos musgosos e apertados. À nossa esquerda, no oceano, alguns leviatãs transformados nos seguiam. Seus longos corpos ondulavam nas ondas para depois desaparecer nelas novamente, revelando escamas cintilantes de safira e turquesa. Eram longos, delgados e brilhantes, com cristas e nadadeiras ao longo de suas espinhas e laterais. Embora não fosse maior nem mais impressionante que as outras casas ao longo da praia, de alguma forma se destacava quando chegamos à residência de Velho. As paredes peroladas se curvavam para cima, interrompidas por janelas redondas e abertas. Telhas de um verde mar profundo, como escamas, cobriam o teto e formavam toldo sobre as janelas e varandas. Ao redor da casa, cresciam todos os tipos de plantas coloridas, que balançavam suavemente com a brisa do mar. Nossa escolta infantil se manteve cautelosa quando nos aproximamos da varanda de frente para a praia, e Zelina apareceu de trás de um muro de arenito coberto de eira. Ela estava com os braços cruzados sobre o peito e vestia um traje de couro escuro, em vez das roupas frescas e coloridas que os outros leviatãs preferiam.
Seus olhos azuis tempestade eram intensos enquanto ela nos olhava, mas eu não conseguia interpretar sua expressão. Bem-vindos à Eclésia, disse ela, em um cumprimento morno, no melhor dos casos. Lord Ecleia está aguardando sua chegada e os convida para sua casa. Ela apontou para uma varanda aberta que levava a uma entrada arqueada, sem porta, nem mesmo uma cortina, como era comum nas residências da cidade Verdun. Obrigada por nos guiar, disse ele, acenando para as crianças. Todos acenaram de volta alegremente, e então explodiram em um grito de alegria quando Regis de repente se envolveu em chamas de ametista e soltou um uivo exagerado. Mamãe soltou uma risada leve e inocente enquanto as crianças se viravam e saíam correndo, perseguidas por seus próprios gritos de excitação. Um nó se formou em meu peito, e me perguntei quando foi a última vez que ouvi mamãe rir com tanta despreocupação. Ele olhou nos meus olhos e me deu um sorriso cúmplice, claramente pensando o mesmo. Sorrindo de volta, segui a direção do gesto de Zelina e atravessei a varanda coberta, construída com tijolos de arenito esculpidos tingidos de um suave tom vermelho. O interior da casa era luminoso, espaçoso e tinha um cheiro agradável. Azulejos coloridos formavam padrões espirais no chão e nas paredes, que também tinha partes cobertas de coral vivo. A luz emanava de artefatos cintilantes e chamas prateadas que flutuavam sobre velas coloridas. A sala era projetada como um salão, cheia de móveis de madeira polida, com portas que levavam a muitas outras áreas. No entanto, mal havíamos cruzado a soleira, quando ouvimos passos correndo pelo chão de ladrilhos. Uma criatura apareceu em uma curva e parou. Fiquei boquiaberto. Seu corpo era longo e largo, com uma cabeça plana e triangular que se abria em um sorriso cheio de dentes. Lembrava um pouco um jacaré da terra, exceto que, em vez de pele coriácea, parecia estar coberto de pequenas pedras preciosas. Suas patas ainda eram como as de um réptil, mas mais longas, e ele tinha asas brilhantes presas às costas. Suas mandíbulas se fecharam rapidamente, emitindo um estalo que parecia ser tanto um aviso quanto uma saudação. Oh, mas ele é tão bonito, disse Sylvie, aproximando-se com cuidado e estendendo uma mão cautelosa para que a criatura a cheirasse, ignorando seus muitos dentes largos. Ah, vejo que já conheceu Flutterstep. A voz familiar de Verum entrou na sala logo antes dele. Seus olhos brancos e opacos se enrugaram nos cantos enquanto observava a criatura, que girava em círculos perseguindo sua própria cauda longa antes de sair correndo da sala. Vindson não veio com você? Perguntou ele, voltando sua atenção para mim. É uma pena. Gosto muito da companhia dele. Apesar das palavras terem sido ditas sem sarcasmo, não pude deixar de suspeitar que havia uma insinuação por trás delas. Você está sendo rude, pai, disse Zelina friamente enquanto se movia entre minha família e eu para entrar na casa. Esta é a primeira visita oficial de Lord Levin à Eclésia. Verum desconsiderou suas palavras com um gesto. Arthur e eu já somos velhos amigos. Tenho certeza de que não há necessidade de formalidades ou cerimônias entre nós. Mas, por favor, entre. Pegue uma cadeira, como acredito que diz a expressão humana. Uma mulher leviatã entrou na sala atrás dele, vinda de uma sala de jantar acolhedora, com várias bandejas flutuando ao seu redor em pequenas nuvens brancas. Ah, obrigado, Cora, disse Verum rapidamente, afastando-se do caminho dela enquanto ela colocava as bandejas nas pequenas mesas da sala. Eu não tinha certeza do que quer dizer, do que agradaria ao clã Levin, disse Cora. A reverência profunda que ela fez não ocultou completamente o rubor púrpura em suas cristas verde-azuladas. Tenho certeza de que o que você preparou será excelente, disse minha mãe rapidamente, acomodando-se um pouco desconfortável em um sofá emoldurado com madeira flutuante e coberto com um tecido que parecia ser feito de algas marinhas. A mulher Leviatã fez outra reverência antes de sair da sala.
Zelina observou ir embora com uma sobrancelha ligeiramente arqueada e um sorriso divertido em um dos cantos da boca. Você deixa as pessoas nervosas, ela disse, sem deixar claro se estava falando comigo, com minha família ou com Sylvie. Regis pegou da bandeja o que pareciam ser pernas de caranguejo e, mastigando lentamente, virou-se para a comida. Oh, meu Deus! É a melhor coisa que já comi em toda a minha vida. Seus olhos brilhantes pousaram em minha mãe. Ah, não se ofenda, Alice. Minha mãe havia pego um bolinho verde de outra bandeja e o cheirava com hesitação. Oh, não se preocupe, Regis. Sei no que sou boa, e cozinhar nunca foi um desses talentos. Bem, Cora é a melhor cozinheira de Eclésia, talvez de todo Epiotus, disse Veron, rindo. Ela também é uma caçadora habilidosa. O caranguejo de 10.000 patas não é um oponente fácil. Oh, que elegante, Cora gritou da outra sala, sua vergonha evidente em sua voz. Você tem um cozinheiro? Perguntou ele, pegando uma pilha de finas bolachas verdes parecidas com papel. Em voz baixa, ela disse para sua mãe. Que estranho. E por que não teríamos um cozinheiro? Perguntou Zelina com um tom cortante. Ele congelou, com uma bolacha de algas a meio caminho de sua boca. Ah, eu só, Zelina franziu a testa. Você achou que talvez apenas criássemos nossa comida do nada. Houve um momento de tensão. Ele olhou para mim em busca de ajuda, mas eu estava observando Veron. Se houvesse algo a se preocupar na atitude de Zelina, eu teria certeza ao olhar para a expressão de Veron, mas ele parecia um mesmo tio idoso e hesitante, encantado com as chamas dançantes da juba de Regis. Bem, talvez. Disse ele, após uma longa pausa. Zelina bufou e se sentou em uma cadeira vazia perto de Elire. Você tem muito a aprender sobre os costumes dos Azura, garota. Aqui está a tradução do trecho solicitado para o português brasileiro. Veron emitiu uma tosse pequena e nada sutil. Quero dizer, Eleanor, Zelina corrigiu-se rapidamente, sem olhar para o pai. Quando continuou, seu tom foi didático, mas não insultante. Por exemplo, os alimentos que comemos são ricos em mana, e um cozinheiro Azura especializado não é apenas habilidoso em preparar pratos saborosos, mas também em manter ou até mesmo melhorar o equilíbrio natural do mana neles. A conversa mudou de rumo, e Sylvie e eu passamos um tempo conversando com Veron, enquanto Zelina começou a instruir minha mãe e Ellie sobre a cultura e etiqueta Azura. Fiquei surpreso com o quanto tudo me parecia acolhedor. Eu me preocupava em envolver minha mãe e Ellie no meio dessa política, mas também sabia que não poderia fazer o que precisava sem elas. Os Levin precisavam ser um clã, não apenas eu. Eles precisavam disso. Eu precisava disso. Passou-se uma hora ou mais enquanto todos nós nos acomodávamos e nos sentíamos à vontade. Eu estava de pé, na porta aberta que dava para a praia, ouvindo Sylvie explicar à minha mãe a diferença entre clã, raça e família, quando percebi que Veron estava ao meu lado, tão perto que nossos ombros quase se tocavam. Eu esperava que pudéssemos conversar em particular por um momento, ele disse baixinho, sem seu habitual tom jocoso. Tão cedo? Perguntei, olhando primeiro para minha família e depois para ele. Presumi que teríamos mais tempo para nos acomodar e trocar cortesias antes de começarmos a trabalhar. O velho Leviatã riu, algo entre um riso e uma zombaria. Quando você ocupa um assento no grande 8, bons 9, interrompeu Regis, de onde ele e Flutterstep estavam em uma competição de olhares, a pouco que não esteja relacionado aos negócios, como você diz. Venha. Ele passou por mim e me guiou até o pórtico. Em vez de me levar à praia, contornamos a casa, atravessando um tipo de jardim com piscinas naturais, passando por um arco de jade esculpido com a forma de um leviatã transformado. A praia além estava silenciosa e vazia. Um caminho de pedras turquesa atravessava a areia a pé, tive que olhar 2 vezes. Era como um cais, mas feito de ossos, ou talvez apenas parecia. Não apenas ossos, mas o esqueleto quase completo de uma criatura marinha gigante.
Não corria em linha reta, mas serpenteava no oceano como uma cobra. Tinha pelo menos 30 metros de comprimento, talvez mais. Apesar de seus olhos brancos como leite, Vero não hesitou em pisar nas costelas do esqueleto. Ele passou cuidadosamente de uma para outra, caminhando cerca de 4 metros antes de se virar e me ver parado na beira. Ah, não se preocupe. Não tenho relação com isso. Não vai se ofender ao pisar sobre os mortos. Este não é o esqueleto de um dos seus? Perguntei, hesitante, enquanto começava a segui-lo. Ele soltou uma gargalhada. Não, embora eu possa entender sua confusão. Você conhece, é claro, a montanha andante, Giolos. Ele esperou eu confirmar com um aceno, e então continuou. Isto era algo semelhante. Uma força da natureza, um ato vivo de criação. Aquino, a serpente do mundo. Parece um pouco pequeno comparado à montanha de Queses, disse eu. Verun ficou em silêncio até chegarmos ao final, onde os ossos ficavam menores até que o cais terminava. Então ele se virou e apontou para a praia prateada. Franzi o senho, seguindo a direção que ele apontava, sem ver nada. Por algum truque de design ou magia do Leviatã, a vila em si não era visível. Tudo que se via era a praia, que se estendia em ambas as direções até onde a vista alcançava, serpenteando suavemente de um lado para o outro, com pequenas elevações na areia prateada. Agora entendo, disse, percebendo a verdade. O cais era formado unicamente pela ponta da cauda do esqueleto. Esse monstro, Aquinas, tem algo a ver com o fato de seu oceano ser tão ricamente cheio de éter? Verun juntou as mãos atrás das costas e olhou para o horizonte distante, onde o céu ficou preto e roxo. Não, apenas os pensamentos errantes de um velho. O oceano é a fronteira, Arthur. O lugar onde nosso mundo termina e o que está além começa. O éter e o humana entram e saem com as marés. Sempre considerei isso como a respiração de Epiotos. Pensei que Epiotos estivesse contido dentro de uma espécie de bolha, terminei, sem saber como descrever melhor. Ah, mas está. De certa forma. Ele ficou em silêncio por um momento. A brisa se intensificou, e ele fechou os olhos e sorriu enquanto se virava para ela. Pelo menos, é uma metáfora conveniente. A verdade é mais complexa. Enquanto tentava compreender, meus pensamentos voltaram-se para o destino. No horizonte roxo e preto, senti a crescente pressão do reino etéreo. Todo aquele éter, liberado ao longo de milênios enquanto as pessoas viviam e morriam, comprimido e amontoado em um cisto antinatural em vez de ser utilizado e espalhado pelo mundo, o universo. Um cisto que eventualmente explodiria, destruindo o mundo como uma bomba e aniquilando toda a vida até onde a visão do destino me permitiu ver. Eu mostrei ao destino uma alternativa, mas mesmo dentro da pedra angular, explorando os infinitos fios possíveis de potencial para ver como a ação e a reação se desenvolveriam no futuro, não consegui ver cada ondulação através do espaço e do tempo que minhas ações causariam. Tenho que esvaziar o reino etéreo, disse. Dizer isso em voz alta foi como liberar uma pressão que vinha crescendo dentro de mim, assim como o éter. A força que eu entendi como destino, uma espécie de manifestação consciente da vontade etérea, eu acho, vê o vazio etéreo como uma restrição. Como água dentro de uma pele. Bem, sob uma quantidade normal de pressão, tudo bem, mas se você continuar pressionando, no final, explodirá. Verun abriu os olhos e virou-se de costas para o horizonte. Eu já vi isso. Nas ondas, ajoelhei-me e enfiei a mão entre duas enormes costelas, deixando a água fria lamber meus dedos. Eu já suspeitava de algo assim. Você tem visão do futuro? Não exatamente, disse Verun, coçando o queixo pensativamente. Vemos, sentimos, ecos que as ondas do oceano nos trazem. Eu acho que poderia ser chamado de uma arte dos Pation, mas não influenciamos o éter como os dragões fazem. Ainda assim, o oceano nos fala, para alguns de nós. Para aqueles que aprendem a ouvir. Mas isso não vem ao caso. Eu interrompi. Continue, por favor.
É necessário deixar o éter se expandir, assentar-se, preencher as fissuras e rachaduras, como o lodo no fundo do oceano. Caso contrário, ele explodirá. O destino tem me manipulado desde o início, até mesmo ao me trazer para este mundo. Ele estava decidido a me manter na última pedra angular dos Dijin até que eu visse as coisas do jeito dele. Verun passou a mão pela testa, pensativo. Exceto que, foi você quem convenceu o destino a seguir o caminho certo. Embora ele dissesse isso como uma pergunta, havia uma confiança em suas palavras que me surpreendeu. Fui eu. Como você vai fazer isso então, Arthur Levin? De pé novamente, olhei para a água do oceano, rica em éter, que escorria pelos meus dedos. É a única maneira de fazer isso. Verun, preciso ensinar os outros o que aprendi. Ao extrair éter do vazio, usando em uma escala ainda maior do que os Dijin, posso romper o cisto que é o reino etéreo. Essa é a promessa que fiz ao destino. É a única maneira de salvar meu mundo. Talvez muitos mundos. Uma expressão de profunda tristeza tomou conta de Verun, mas ele não falou imediatamente. Dei-lhe tempo. Eu já sabia o que ele começava a entender. Depois de um minuto inteiro de silêncio, cercado pelas ondas que batiam suavemente, ele disse: ao salvar seu mundo, Arthur, você destruirá o meu. Eu sei. Minhas lembranças daqueles últimos momentos na pedra angular estavam embaçadas pela própria natureza da experiência. Eu vi o futuro que mencionei, onde ensinei outros a usar o éter como eu fiz, e a pressão foi lentamente liberada à medida que mais e mais éter era puxado de volta para a nossa dimensão, onde se espalhou primeiro pelo mundo e depois além, irradiando pelo tempo e espaço. Eu vi este e muitos outros futuros possíveis. Epiotos foi destruído em todos eles. Se eu não fizer nada, a pressão acumulada explodirá inevitavelmente e Epioto será destruído, disse. Não há como salvá-lo, Verun. Verun assentiu com a cabeça, com uma expressão distante. Quando ele falou, parecia que estava falando consigo mesmo. Epiotos não está dentro desse reino etéreo, como você o chama. Mas ele fortalece nosso mundo, permitindo que a união mantenha seu lugar. Para usar novamente a metáfora da bolha, é uma fina camada desse lugar que funciona para separar epiotos da dimensão além. Talvez se não. Isso não funcionaria. Ainda assim, essa inevitabilidade poderia durar eões, não? Se em vez disso, mas não, claro que não. Preciso considerar essas informações, Arthur. Ele olhou nos meus olhos. Você não deve falar sobre isso com mais ninguém. Quaisquer que sejam os planos de Quezés para você, ele não permitirá que você viva se entender o que você pretende, independentemente de quão inevitável seja. O próprio destino, pelo sol e pelo mar. Ele soltou um suspiro trêmulo. Quezés é mais perigoso quando está com medo, e essa ideia o aterrorizará. Sim, eu imaginei. Andei alguns metros pelas costelas e depois voltei para Verun. É por isso que estou lhe dizendo. Vi o que pude. Antes, por conta do destino e da pedra angular que agia com minhas próprias habilidades. Você, por outro lado, com seu senso de previsão, Verun me lançou um olhar penetrante. Antes de responder, Arthur, me diga, qual é o seu propósito aqui, em Epiotos? Em Eclésia? Você me convidou, respondi com cuidado. Então, você veio apenas porque os outros lords eu pedimos? Perguntou Verun com insistência. Não, admiti. É essencial que eu me familiarize com os outros clãs Azura, você certamente pôde ver isso. Deixei que uma careta afiasse meus traços e franzi o senho. Ambos sabemos o que estou buscando, mas o caminho que seguirei até lá ainda está por ser decidido. Minha esperança é encontrar algo mais do que uma terra de divindades distantes e amargas que se banqueteiam com suas patas de caranguejo e observam com diversão o destino trágico de nós, os inferiores. Nós, os inferiores? Verun ponderou, concentrando-se em si mesmo. Antes que ele pudesse responder, fez um gesto com a mão para me silenciar. No entanto, quando o silêncio se prolongou, falei novamente.
Preciso saber se você está comigo, Vero. Eu acredito que Quezés está no centro de tudo. Seja o que for que ele tem feito no meu mundo, qualquer que seja seu motivo para destruir civilização após civilização, está vinculado à pressão que está se acumulando. Vero não demonstrou surpresa com minhas palavras. O que vejo é turvo. Desde que você chegou, raramente consigo entender os ecos que as ondas me trazem. Então, por que você me deu as pérolas de luto? Ele fechou os olhos novamente e falou como se estivesse recitando uma escritura, com energia fervilhando em cada sílaba. 3 partes do seu ser. 3 limites para sua transcendência. 3 vidas ligadas a você por obrigação. Seus olhos se abriravam e brilhavam como uma cor perlada. Você é o coração da voragem. Ao seu redor, o caos. Em seu caminho, a destruição. Franziu o senho profundamente, procurando uma expressão de compreensão em seu rosto. Se você acredita nisso, por que me ajudar? A energia desapareceu tão rápido quanto havia surgido. Ele piscou, e seus olhos voltaram a ser de um branco leitoso. Porque depois da tempestade, vem a reconstrução. Estou com você, Arthur, seja lá o que for. Ele pigarreou e se endireitou. Olá, Lord Indrat. Virei-me cuidadosamente para não escorregar das costelas e cair na água. Quezés estava parado no meio do cais. O sol brilhava em seu cabelo loiro, e o vento do mar agitava sua capa branca, fazendo com que o bordado dourado brilhasse de forma lúdica. Seus olhos ametistas brilhavam como uma luz interior,